Vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 13, versículo 20, nessa terça-feira, João 13, 20. Oramos, Rei da Glória, mais uma oportunidade que o Senhor, que seu Espírito Santo está nos dando para se ministrar o que deve ser ouvido e digerido nesse dia. Em nome de Jesus, e lhe agradecemos. Amém e amém. João 13, 20, Jesus diz: eu garanto que em receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Bom, vamos falar desse trecho. Amada igreja, quem recebe nós como pastores, quem recebe eu como pastor, recebe aquele que me enviou. E quem me envia? Quem, no decorrer desses anos, por onde tenho andado, nas viagens, quem me enviou? Será que eu fui por mim mesmo? Será que me estou enviando a mim mesmo para a minha própria glória? Quem está atrás desse chamado que hoje eu tenho, que os pastores desse ministério têm? Quem está atrás? Quem os levantou para ajudar a vida, para pregar as boas novas para você? É o Senhor. Pois eu vos digo, quem recebe as palavras, cujo prego não recebe o pastor Cris, mas recebe aquele cujo colocou suas palavras nos meus lábios para entregar a mensagem para todos vocês. É o Senhor que me envia. É Ele que prepara os convites, é Ele que me direciona e é por causa dele que eu vou em lugares que eu devo ir. Como peregrino, eu devo ir aonde o Senhor me direcionar. E claro, junto comigo não pode faltar meu escudeiro, que sempre está comigo, o pastor Lucas, por onde nós viajamos. Juntos nós falamos da palavra, apresentamos louvores, apresentamos conduta correta, íntegra e princípios são apresentados. Há aqueles que não gostam de princípios, há aqueles que não gostam de disciplina, há aqueles que não gostam de louvores cristocêntricos, há aqueles que não gostam de adoração verdadeira e genuína, há aqueles que não gostam das palavras sendo pregadas e anunciadas pelo Espírito da verdade, palavras de confronto, palavras de conserto e palavras de correção. Há aqueles que se recusam a ouvir a profecia do profeta. Querem apenas ouvir o cantor, apenas o músico que apresenta lindas músicas e faz entreter um povo. Alguns dizem o entretenimento dentro da igreja é importante. Mas para nós, amada igreja, o mais importante do que o entretenimento é a palavra sendo pregada na sua essência. Um louvor sendo entoado, cantado em espírito e em verdade.
O mais importante, uma conduta de bom testemunho, de frutos, frutos de vida, frutos de transformação, frutos que são apresentáveis para todos e para que todos vejam e experimentem os frutos da verdadeira árvore que produz frutos. Tu és uma árvore frutífera? Você que está ouvindo essa mensagem, na sua particularidade, tu és uma árvore frutífera? Por onde você vai? As pessoas querem te ouvir? As pessoas têm prazer em lhe receber na qualidade de um missionário? Na qualidade de um evangelista? Ou elas lhe recusam lhe receber? Pois eu vos digo, algumas pessoas terão prazer em receber profetas em suas casas. Algumas pessoas terão prazer em receber apóstolos, evangelistas, pastores, bispos e profetisas. Há muitas pessoas que honram homens e mulheres de Deus. Há muitas pessoas que ainda têm em si a nobreza, o amor e a gentileza da hospitalidade. Mas há outras pessoas que não concordam com o verdadeiro evangelho, com a verdadeira palavra sendo anunciada. Você sabe por quê? Porque Jesus veio para dividir. O Senhor veio para trazer espada. E muitos não querem o ensino que Jesus ensinou. Isso é a verdade. Mas querem pregar versículos isolados, textos e histórias isoladas e fazer desses textos, dessas doutrinas, ou criar aquilo que não está nas Escrituras. E isso é um perigo, amada igreja. Isso é engano. E eu vou lhe falar por quê. Porque assim nasce a igreja contemporânea. A igreja dos dias de hoje. A igreja moderna. Assim nasceu. Deus é amor. E baseiam suas pregações apenas no ensino do amor, onde tudo pode, onde tudo é permitido. Afinal, Deus é amor. Deus é longânimo. Deus é misericordioso. É verdade. Deus é amor. É verdade. Deus é longânimo. Ele é misericórdia. Mas também Ele é justiça, amada igreja. Ele é correção, Ele é a verdade, Ele é a vida e por Ele todos têm o direito da salvação. Mas sabem aonde está o problema? Nem todos querem viver esse amor. Nem todos querem viver essa verdade verdadeira. E nem todos querem viver a vida que os apóstolos viviam. Pois eu me atrevo a lhe dizer que muitos preferem o mundo, mesmo estando dentro das igrejas.
A saudade é tão grande do mundo que eles trazem o mundo para dentro da igreja. E a corrupção, a falta de testemunho faz com que muitas igrejas, muitos ministérios sejam rejeitados pelo Mestre. Veja o que fala no versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo que certamente um de vocês me trairá. Olha isso, Jesus avisando, na mesa, na ceia, um de vocês me trairá. De quem Jesus está se referindo aqui? De Judas Iscariotes. A respeito, meus amados, do traidor. Mas aprenda uma coisa. Há sempre um Judas entre os apóstolos. Guarda isso. Entre os apóstolos sempre haverá um Judas. Não sejam vocês um Judas. Qual é a característica de um Judas? Ele é ambicioso. A característica de um Judas é mentiroso. A característica de um Judas é a falsidade. Ele não fala a verdade. A característica de um Judas é o orgulho. E a característica de um Judas é a avareza. Se há entre vocês alguém que tem avareza, arrepende-se imediatamente da avareza. Se há entre vocês alguém que seja orgulhoso, sendo que o orgulho o corrói por dentro, assim como o cupim come a madeira, arrepende-se do orgulho. Se há entre vocês alguém vaidoso ou ambicioso, pois o reino de Deus não permitirá que o vaidoso e o ambicioso entre pela porta estreita. Meus irmãos queridos, o vaidoso, ele carrega consigo a vaidade, a luxúria e o engano. O ambicioso carrega consigo os males da ambição. Ele é capaz de perder a amizade por causa da sua ambição. Ele é capaz de perder relacionamentos por causa da sua ambição. Mas no final de tudo, o vaidoso e o ambicioso não entrarão no reino dos céus. E no versículo 22 diz: seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Talvez entre nós, alguns devem estar se perguntando: eu jamais, pastor Cris, irei trair a minha igreja. Jamais irei trair os meus pastores. Jamais irei trair o meu vinheteiro. Pois assim diz o Senhor nessa noite. O que faz com que uma pessoa seja traiçoeira e pode vir a trair é quando são desobedientes. Esses cometem pecado e ocultam pecados. Isso já é uma traição.
O que faz com que uma pessoa seja traidora é quando nega a onipresença de Deus. Blasfemam contra Deus, negando o nome de Jesus Cristo e ocultam a verdadeira identidade de Cristo. Pois é. Isso ocorre quando uma pessoa está na prática do pecado e quer viver de aparência, apresentando-se como uma capa lavada, passada e dobrada. Assim diz o Senhor. Mas o verdadeiro apresenta aquilo que verdadeiramente é. Ele não tem receio de aparentar com uma capa suja, amassada e jogada para que quando as lavadoras, mulheres que lavam as roupas na beira dos rios, possam encontrar essa capa suja, lavá-la, torcê-la, secá-la, passá-la e dobrá-la, a fim de entregá-lo ao dono da capa, para que ele possa vestir a capa na ocasião especial. O que isso significa? Significa que aquele que vive de aparência tem apenas uma capa bonita. Mas aquele que é verdadeiro, mesmo estando no erro, mesmo estando no engano, mesmo que ele venha cair, ou mesmo que ele venha a ficar na lama, no chiqueiro, esse tem prazer de se lavar, ou tem prazer de deixar-se ser tratado e passar por todas as etapas até que o dono da capa pegue a capa para se vestir. Ou seja, até que eu, o Senhor, o recolhe. Assim diz o Senhor. Entre vocês, há também aqueles que têm característica de Judas. E se essas características foram vistas por você, diz o Senhor, arrependei-vos enquanto há tempo. Versículo 22. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinando ao lado dele. Simão Pedro fez sinal para esse discípulo, como a dizer, pergunta-lhe a quem ele está se referindo. Pedro é tremendo, né? Olha aí a intimidade de João e a intimidade de Pedro. Notamos aqui um Pedro precipitado, um Pedro ansioso, um Pedro ocioso, um Pedro impulsivo, um Pedro atrevido. E o que dizer de João? Diz a palavra do Senhor que João estava inclinando sua cabeça sobre Jesus, ou seja, intimidade. Que coisa linda! E no versículo 25 diz assim, inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato, é esse. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Pois em verdade eu vos digo, assim diz o Senhor nessa noite,
Satanás pode entrar num escolhido. Judas era um escolhido. Mesmo que sua predestinação era de levar a desgraça para si mesmo, mesmo que Judas foi predestinado a trair o Filho de Deus, Judas era um escolhido. E Satanás estava observando quando assim os discípulos se reuniam com Jesus. Olha só. Anota isso. Anota isso. Satanás fica a observar à espera de uma oportunidade para entrar em um ambiente que não é convidado. Satanás fica a observar as atitudes, o comportamento. Ele faz longas observações. Ele é paciente. Ele é um ser paciente. Ele é um ser longânimo. Ele é um ser que observa com calma. E ao observar a atitude do homem, mesmo um homem reto e íntegro, inclusive como foi Jó, ele também observa a atitude de outros homens, de homens ambiciosos, homens maldosos e homens vaidosos. Judas era um ladrão. Judas, meus amados, roubava o que estava na bolsa. Judas era um traidor. Judas não vivia verdadeiramente aquilo que lhe era ensinado. Judas, ele teve exemplos suficientes. Judas, meus amados, estava lado a lado com o Filho do Deus vivo. Judas compartilhou momentos de ceia. Judas foi ensinado, Judas foi discipulado, Judas foi orientado e mesmo Judas compartilhando a mesma ceia com homens de Deus, Judas trai os homens de Deus. Judas dá um péssimo testemunho. Judas se gaba da pornografia quando seu vinhateiro diz que a pornografia e seus males pode destruí-lo e que demônios podem entrar por intermédio da pornografia. Judas, mesmo assim, se gaba de pornografia. Quando desliga o telefone, quando desliga o computador, Judas vai até a cozinha, até o quarto onde está hospedado a pessoa que lhe convida para estar dentro da sua casa e pratica o pecado. Basta desligar o computador e Judas se torna Judas. Judas está entre meio aos discípulos. Judas presta serviço para a igreja. Judas presta serviço para Jesus. Mas Judas não muda. O final de Judas é o enforcamento. O final de Judas é ser levado por demônios, principados e potestade das trevas. O final de Judas é queimar no inferno. Porque Judas apresenta sempre remorso, mas jamais arrependimento. Diferente de Pedro, que nega Jesus, antes que o galo cante, por 3 vezes Pedro negou Jesus, meus amados, como já
sabem e conhecem da história, e mesmo negando, Pedro teve o choro do arrependimento. Diferente de Pedro, que se comoveu e se arrependeu amargamente, pois Judas não se arrepende. Judas tem remorso no lugar do arrependimento. Mas Pedro tem arrependimento no lugar do remorso. Por isso que Pedro foi Pedro e que Judas foi Judas. Pois assim diz o Senhor para essa igreja. Nessa igreja também Judas está. Mas tem Pedro, tem Tiago e tem João. João reclina sua cabeça. João deseja ouvir o Senhor em qualquer oportunidade que lhe é apresentada. Pedro fica um pouco distante e observa João. Mas quer saber, tem curiosidade. Tiago é mais cauteloso, mas está perto a observar. A Pedro, a Tiago e a João, mesmo quando há um Judas Iscariotes. Versículo 27 diz: tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O próprio diabo entrou no corpo de um homem. Pode o próprio Satanás, o próprio príncipe das moscas, possuir um homem? Sim, meus amados. Eis aqui a confirmação. O próprio príncipe da mosca pode entrar em um homem. Olha o que diz a seguir. Jesus diz: o que você está para fazer, faça depressa. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Pois, meus amados, muitos não entendem. Muitos não querem entender e muitos não têm a maturidade para entender quem de fato é o traidor. Mas por parte do Espírito Santo, eu vos digo, os frutos de Judas demonstrarão quem verdadeiramente é Judas. Versículo 31. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com você apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento vos dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora,
mas me seguirão mais tarde. Grifem isso, amada igreja. Para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas seguirão mais tarde. Pois para todos aqueles que são crentes em Jesus, esses têm direito de ter a vida eterna. A noiva de Cristo tem direito de ter uma morada celeste. A noiva de Cristo terá o direito de se assentar à mesa com o Senhor e ser servido pelo próprio Senhor. A noiva de Cristo terá o direito de se assentar numa longa mesa junto com os 24 anciões. A noiva de Cristo terá o direito de se assentar à mesa com as duas testemunhas. A noiva de Cristo terá o direito de se assentar com o Senhor e viver com o Senhor para toda a eternidade, pois consolem-se com suas palavras e permanecem firme até o fim, para que possam viver essa linda promessa. Jesus diz: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. O que isso significa? Significa que enquanto nós estivermos aqui na terra, devemos dar bom testemunho como noiva de Cristo. Pois o novo mandamento o Senhor nos deixou: amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Você ama seu irmão? Estou lhe fazendo uma pergunta. Você ama o seu irmão? Você ama o seu irmão que está em Porto Alegre? Você ama o seu irmão e sua irmã que estão em São Paulo? Você ama a sua irmã que está no Rio de Janeiro? Você ama a sua irmã que está em Curitiba? Você ama os seus irmãos que estão em Maringá? Você ama os seus irmãos em Portugal? Vocês amam seus irmãos no Chile? No Paraguai? Pois o Senhor diz: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Amém? Versículo 35. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pois Pedro o negou. Mas, mesmo negando, Pedro foi humilde em reconhecer o seu erro e as suas falhas. Pedro teve arrependimento. Mas Judas não se arrependeu. Não se arrependeu e, por causa do remorso, se enforcou. E por ter se enforcado, Judas foi para o inferno. Assim diz o Senhor dos Exércitos.
Existem algumas características de Judas em você. Olha como o Senhor é bondoso. Lembra-se que Judas andou em meio dos discípulos, de homens de Deus. E o Senhor disse, e foi claro nessa noite, ajuda no ministério da Online World Church. Há um traidor. Há traidores. Há pessoas que não são verdadeiras. Há pessoas que não são sinceras com seus vinhateiros, com seus pastores. Há pessoas que falam, sim, fulano, mas faz o contrário. Por quê? Acha que o ministério da Online World Church é propício para te esconder? Mas eu te garanto que aonde tu estás, Deus te vê. Deus te vê. Mas lembra-se, se não houver arrependimento, hoje, agora, nessa noite, o final de Judas é a morte. O final de Judas é o enforcamento. O final de Judas é a possessão. O final de Judas é o inferno. E por amor àqueles que ainda não são verdadeiros dentro desse ministério ou vivendo uma vida cristã, mas não são sinceros, não são nobres, não têm coração de Pedro, de Tiago, de se quebrantar. Pois o Senhor advertiu nessa noite, antes que o pior chegue na sua casa e na sua vida. Pai Celeste, como o Senhor é bom, como o Senhor adverte homens e mulheres, jovens, que perderam o temor, ou talvez que nunca tiveram o temor e permanecem a viver no pecado, longe da sua presença, mesmo estando em meio a 12 apóstolos, mesmo estando no lugar onde a presença do seu Espírito permanece. Como, Senhor, não se quebrantar? Como, por tão pouco, se vender por poucas moedas na prostituição, vender-se por tão poucos denários para a pornografia, para o adultério, para a religiosidade, para a avareza, em roubar a Deus, porque diz que dizima, mas não dizima. Diz que oferta, mas não oferta. Até quando Judas roubará na bolsa do ministério do Senhor? Porque fazendo isso, até mesmo não dizimando e dizer que tu dizima, tu estás roubando na bolsa do ministério que pertence não ao pastor Cristo, ao Senhor Jesus. Que haja arrependimento, que haja mudança para todos aqueles que não estão firmes, pois o Senhor nos trouxe essa palavra nessa noite. Atento devemos estar. E você, Pedro, arrepende-se do seu pecado. Tiago continua sendo Tiago. João continua a buscar intimidade, porque assim o Senhor se alegrará até mesmo para falar para ti em particular quem é quem. Aonde está Judas, que é Judas,
E aonde está Pedro, que é Pedro? Amém? Essa foi a palavra de hoje, meus amados. E eu agradeço o Senhor, porque o Senhor não deixará desamparado aqueles que vivem, que ceia com Cristo, que tem uma verdadeira aliança com Ele. E você, que não tem abrigo, que não tem um lugar para cear, para estar com os irmãos, para terem comunhão, para serem cuidados, discipulados, orientados, essa igreja é para ti. Não foi à toa que o Senhor te trouxe nesse ministério. Ao ouvir essas palavras, é para você ser parte dela. Faça o teu cadastro, te encaminharemos, te prepararemos para a eternidade. Venha cear conosco. Junta-se a essa linda família da Online World Church. Como fazer parte? É muito simples. Vocês podem entrar no meu site, no crisduran.com.br. Verás uma janela que fala Online World Church, assim como está escrito aqui, eu acredito. Online World Church. Você aperta essa janela e haverá um cadastro, tá bom? Preencha o seu cadastro. Faça-o, nós te aguardamos. Não fique andando sozinho. E você pode estar mesmo numa igreja e estar sozinho. Por quê? Se você não é farto pela palavra aonde vocês estão, então procura tu um pasto verdejante. Ouça as palavras de terça-feira e de sábado nesse canal do YouTube da UCI. Ouça! Avalie as palavras e veja se ela não lhes fortalece. Sendo assim, não penso duas vezes. Precisas tu de uma confirmação por parte de Deus, sendo que a palavra é como um martelo que fala no seu espírito? Precisas tu um sinal por parte de Deus? Pois eu te falo, por parte de Deus nessa noite, o único sinal que Ele te dará é o sinal de Jonas. É a palavra. É a palavra do Senhor. Recebe e aceita, se quiser. Se não, o que mais tu quer que Deus lhe mostre? Além disso, além do Senhor usar um profeta para profetizar, mais do que isso, lhe aguardamos. Seja bem-vindo sempre nesse ministério tão lindo levantado por Deus. Eu desejo para vocês um excelente final de semana, não, início de semana, e eu lhes digo até sábado que vem, 21 horas, como sempre, lhe aguardo. Até lá.